Olá, vamos iniciar nossa aula de hoje com a revisão para a disciplina de Química. Bom, os assuntos trabalhados na nossa avaliação será diagrama de fases, tá? Diagrama de fases e de uma substância, pressão máxima de valor, tonoscopia, embolioscopia, crioscopia e osmose, osmose e pressão osmótica, osmose reversa e contra-osmose, tá? Esses serão os assuntos que vão cair na prova. Bom, qual é a data da nossa avaliação? A data vai ser no dia 5 de maio de 2020, tá? O horário das 9 às 3 horas. Fiquem atentos à data e o horário da nossa avaliação. Bom, algumas orientações, tá, para a realização da prova, ok? As provas elas serão vinculadas conforme o calendário apresentado anteriormente, tá? No caso da nossa prova de Química, será no dia 5 de maio de 2020, ok? A prova tem hora marcada para começar e terminar, ou seja, a nossa prova vai começar às 9 horas e terminará às 15 horas. Até o horário limite, o aluno deverá enviar as respostas para o e-mail do professor, tá? Este e-mail ele vai estar no final de cada prova, tá? O aluno ele responderá as 20 questões de múltipla escolha em seu caderno e enviar para o professor. Bom, no e-mail deverá conter o nome completo, tá, de vocês, a turma de vocês, a matéria e o nome do professor, tá? Após isso, vocês irão anexar ou escrever o gabarito da prova, tá? Primeiro letra A, segundo letra B, terceiro letra C e assim por diante. Ao receber a prova, o professor ele vai enviar um e-mail para o aluno acusando o recebimento, só confirmar que recebeu a prova. Tá? E fiquem atentos aos horários de cada prova, tá? Alguns serão pela manhã e outros serão pela tarde. Após o horário limite, a prova ela será retirada do ar. Por isso que eu peço a vocês para ficarem atentos à data e o horário de cada avaliação. Bom, o assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Na revisão é diagramas de fase, tá? E diagramas de fase de uma substância e pressão máxima de valor. Bom, a primeira questão aqui, tá? É uma questão do Enem de 2000, tá? Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmicas não esmaltada, para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque
Letra A. O barro ele vai isolar a água do ambiente, mantendo-se sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Letra B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Letra D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. E letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando as substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Então, de acordo com o enunciado, qual dessas alternativas estará correta? Aqui eu tenho um gráfico, tá? Um gráfico de fase hipotético, tá? Ele vai estar esquematizado aí nessa figura. E o que é que eu quero? Eu quero que vocês representem os pontos A, B, C e D, tá? De um lado eu tenho a pressão e do outro lado eu tenho a temperatura. Eu quero que vocês representem esse gráfico. Aqui eu tenho outro gráfico de diagramas de fase, tá? Mostrando a seguir. Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Letra A, X ou Y. B, Y ou U. C, U ou V. E D, V ou X. Analisem o gráfico e mostre o processo de sublimação, tá? Bom, considerando o diagrama de fases do dióxido de carbono, representado aí abaixo, responda as questões, tá? Cada alternativa está pedindo uma coisa. Então, analise o gráfico e, de acordo com esse gráfico, vocês vão responder o que está pedindo aí. Aqui tem outro diagrama, tá? Outro gráfico. Esse gráfico ele representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante de 1 atm, de 1 atmosférico. Então, vocês vão julgar as afirmativas A, B, C e D se são verdadeiras ou falsas, ok? De acordo com o gráfico aí.
Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura ordenada com o tempo, que é a abscissa, tá? Então, aqui na parte ordenada eu tenho a temperatura e abaixo eu tenho na abscissa o tempo. Então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Então, de acordo com o gráfico que vocês irão analisar e de acordo com o enunciado, vocês vão marcar a alternativa correta, respectivamente. Aqui eu tenho um gráfico, tá, de aquecimento de um material, tá? E aí, de acordo com esse gráfico, vocês irão marcar a alternativa correta, certo? Bom, aqui eu tenho uma atividade, logo em seguida tem uma tabela, tá? Nessa tabela vai mostrar as cidades presentes devem possuir maior pressão do vapor, uma mesma amostra de gasolina. E aí vocês irão analisar e vão marcar a alternativa de acordo com o enunciado. Qual das propriedades abaixo sofre uma diminuição da sua intensidade quando as forças intermoleculares de uma determinada substância são altas? Letra A, solubilidade. Letra B, pressão de vapor. Letra C, ponto de ebulição. Letra D, ponto de fusão. Letra E, tenacidade.